Comecem as licitações. Este homem é forte, veja bem. Quando os navios finalmente chegavam aos portos da América, a tragédia das vítimas não terminava. Ao contrário, muitas vezes apenas mudava de forma. Outra estratégia cruel envolvia o marketing da escravidão. 750. Onde está 800? 8. Vendido. Próximo. Esse trauma psicológico profundo era uma ferramenta de dominação. O resto está pronto? Quase. O grande vai dar o maior lucro. Precisa do tratamento completo. Uma forma de quebrar a resistência antes mesmo que ela pudesse se manifestar fisicamente. 250. Quem dá mais? Ninguém. Vendido. Segredos ocultos do tráfico de escravos que ninguém te contou. O tráfico transatlântico de escravos é um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. A viagem, chamada de passagem do meio, durava semanas ou meses, e a mortalidade podia ultrapassar 20%. Mesmo diante do terror, os escravizados resistiam. A resistência começava ainda na África, com estratégias de fuga e redes de solidariedade. A bordo dos navios, ocorreram rebeliões que, embora muitas vezes sufocadas, demonstraram coragem e força. Na América, os fugidos formaram quilombos e maruns, redutos de liberdade em áreas remotas. Danças, músicas e religiões serviam como códigos de comunicação e reafirmação da identidade africana. Vocês carregam o legado dos nossos ancestrais. A esperança vive em nós, sempre. Pedro. A história do tráfico de escravos, com todos os seus horrores, também é uma história de resiliência humana, mostrando como pessoas... Muito antes de embarcarem nos navios negreiros, africanos já eram vítimas de sequestros e guerras organizadas para gerar comércio. Chefes de tribos e líderes locais vendiam prisioneiros de guerra em troca de armas, tecidos e rum. A travessia, chamada de Passagem do Meio, era marcada pelo horror. A mortalidade era alta. Estima-se que entre 15% e 20% dos embarcados morriam durante a travessia. Rebeliões ocorreram mesmo em condições extremas. Nas Américas, surgiram quilombos, oifós, comunidades escondidas que se tornaram redutos de liberdade. Nessas comunidades eram cultivados alimentos, mantidas tradições africanas e organizadas defesas contra ataques coloniais. Mais do que horror, a história do tráfico de escravos mostra a força da vida que se recusa a ser apagada. Exemplos históricos. Navio Zond, 1765, massacre deliberado de africanos inúteis. Rebelião do Amistade, 1839. Africanos assumem o controle do navio. Cavalheiros, por favor, suas ofertas. Iniciamos com 500 mil réis. Alguém dá mais? Chegada às Américas. O leilão de escravizados, mulheres e homens sendo avaliados. A vida humana era transformada em cálculo econômico. Contratos e registros revelam como famílias foram separadas deliberadamente. Uma consequência, trauma intergeracional e a destruição de vínculos familiares. Abram a boca. Saudável. A nossa força é a liberdade. Viva
Viva Palmares! Quilombos e redes de liberdade. Palmares, em Alagoas, liderado por Zumbi, resistiu por quase 100 anos com A resistência cotidiana, sabotagem, preservação de tradições, códigos secretos via... A força da vida e da cultura africana resistiu, mesmo diante do desespero absoluto. Durante séculos, o tráfico de escravos foi tratado como um capítulo distante da história. Algo encerrado, resolvido, arquivado. Indignações. Mas a verdade é que ele nunca foi apenas um evento do passado. Ele moldou economias, criou sistemas de poder. Dentro dos navios negreiros, homens e mulheres eram acorrentados lado a lado, quase sem espaço para se mover. Mas mesmo ali, surgiam atos de resistência. Alguns conseguiam quebrar correntes. Em determinadas ocasiões, navios foram tomados pelos próprios prisioneiros. Porque eles contradizem a narrativa de passividade. A verdade é que houve resistência desde o primeiro momento. O segredo que poucos mencionam é que grandes centros financeiros europeus cresceram apoiados nesse comércio. Seguradoras criaram contratos para cargas humanas. O sistema era tão frio que existiam cálculos de perda aceitável durante a viagem. Sim, vidas humanas eram reduzidas a porcentagens. Quando falamos em 12 milhões de africanos traficados, o número é tão grande que pode parecer abstrato. Mas cada número representa uma pessoa. O tráfico de escravos não arrancou apenas indivíduos de suas terras. Ele interrompeu linhagens inteiras. Cortou conexões culturais. Quebrou sistemas sociais complexos que existiam na África muito antes da chegada europeia. Outro segredo importante é a racionalidade econômica por trás da brutalidade. Mesmo em condições extremas, a espiritualidade desempenhou papel fundamental. A espiritualidade ofereceria sentido diante do sofrimento, coesão comunitária, esperança, identidade. Se há algo que atravessa toda essa história, é a resistência cultural. A capoeira, por exemplo, surgiu como forma de defesa disfarçada de dança. Tentaram apagar nomes, apagar línguas, apagar memórias, apagar culturas. Mas não conseguiram. E talvez o maior segredo que ninguém te contou seja este. A escravidão tentou transformar pessoas em propriedade. A dignidade, mesmo ferida, resistiu. E continua resistindo.